Bom, nós começamos na aula passada um assunto sobre a NBR 12721, que é onde a gente faz os registros de uma obra, né? Uma obra hipotética, uma obra que está aprovada para ser executada, tem projetos legais, porém, e vai ser vendida sem estar construída. Então, eu falei com vocês na aula passada de que isso não é possível que você faça uma venda de uma unidade que ela não exista, a não ser que você cumpra algumas regras mediante o cartório, que a gente chama o registro de incorporação imobiliária, onde você vai descrever toda a sua edificação. E lá existem vários documentos, um deles são os quadros de áreas da NBR 12721, entre outros documentos, né? Os projetos aprovados entram lá, a convenção do condomínio daquela incorporação vai estar lá no registro de imóvel, ou se toda documentação legal que sustenta aquele imóvel, né? Aí vamos botar entre aspas, como se existisse aquele imóvel virtualmente, onde está tudo definido, né? Os acabamentos, qual o tamanho do projeto, o apartamento, está totalmente definido. Inclusive, o projeto está aprovado legalmente. Então, aí, quando você faz o registro do memorial de incorporação, você pode vender o imóvel sem ele existir, né? Ou seja, aí gera um registro lá no memorial de incorporação. O pessoal comumente chama aí de o imóvel vendido na planta. Vocês já devem ter ouvido falar. Você está desobrigado de fazer o memorial de incorporação se você construir e vender depois dele pronto. Tira o habits do prédio, e aí o que está materializado não tem que estar em registro de cartório, assim, como que você vai fazer? Aí é uma compra, né, ad corpus, que a gente já fala, né? Ou seja, a pessoa vai lá, olha o que está comprando e faz a compra. Aí tem vários outros documentos, né? O projeto legal, aprovado, mas não necessariamente precisa de fazer um registro de incorporação imobiliária, né? Você vai depois ter que tirar o habite do prédio, obviamente, fazer o registro das matrículas de todas as unidades, mas aí você está vendendo uma coisa que já existe. Quando você vai vender uma coisa que não existe, aí você tem que fazer o registro do memorando de incorporação. E nós estamos nessa jornada de mostrar para vocês os critérios da norma 12721, para que a gente possa entender e fazer os cálculos de como que a gente separa essas áreas. Nós fizemos uma parte na aula passada, nós vamos dar seguimento hoje nesse assunto. E aí, pergunto a vocês, né, vocês me interrompam aí, se do que a gente viu até agora, se está razoavelmente entendido para a gente poder dar sequência. Quando vocês vão pensando, me falando, eu vou só desligar a câmera aqui para não ficar muito pesado o arquivo e vou compartilhar, aliás, já está compartilhada, vou pôr em tela aí o nosso assunto. Vocês lembram o que a gente falou na aula passada, né? Então, nós paramos quando a gente nós falamos lá dos quadros, nós vamos fazer o exercício na próxima aula de como preencher os quadros, mas nós precisamos dos conceitos. Então, a gente falou uma série de conceitos e agora a gente vai entrar no critério de determinação do cálculo. Como é que nós calculamos essas áreas? Então, nós falamos lá várias coisas: área privativa, área de uso comum, áreas de uso comum de parcelamento, a fração ideal. Falamos sobre vários itens e nós os conceituamos, né? Então, nós vamos dar sequência agora. Alguém, sobre a aula passada, alguém chegou a dar uma olhada no material e tem alguma dúvida? Podemos seguir. Acho que pode seguir, professor. Bom, vamos seguir então. Então, vamos lá. Então, critérios para determinação das áreas, né? Então, agora é um pouco diferente quando a gente vai definir as áreas.
daquela maneira que nós fizemos um orçamento, né? Então, nós fizemos um orçamento real. Então, aqueles critérios de levantamentos aqui na NBR 12721, ele é diferente. Aqui nós não estamos levantando serviço, nada disso. Nós vamos levantar as áreas da nossa edificação, a área em planta, né? Então, ó, aí mais um conceito, ó, área real do pavimento. O que significa a área real do pavimento? Nós vamos precisar de levantar, pegar um prédio ou pegar a residência. Vocês vão fazer o exercício, o trabalho em cima do sobradinho que a gente passou para vocês. O que é uma área real do pavimento? Então, o conceito, importante esse conceito porque o pessoal se perde na hora de levantar, de fazer esse levantamento. É muito diferente das áreas que a gente levanta para fazer o projeto de arquitetura, o projeto legal lá da prefeitura, no caso nosso do DF, da administração. Então, é a área de superfície limitada. Então, qual área que a gente está levantando? É a área que é limitada. Eu vou estar sem uma caneta aqui para a gente poder pontuar, mas vamos lá. A área de superfície limitada por onde? Pelo perímetro externo da edificação. Então, se você vai olhar o pavimento que você vai fazer o levantamento, vai fazer um contorno naquele perímetro externo, e a geometria, a área vai ser exatamente a área correspondente àquela geometria que ela tiver. Então, a gente vai considerar a projeção, a face mais externa daquela projeção. Primeiro pavimento, segundo pavimento, subsolo, o que a gente estiver levantando em questão, a gente vai fazer o perímetro daquela área, tá? Aí, o que nós vamos excluir dessas áreas? Os vazios, então não leva em consideração, por exemplo, na prefeitura, às vezes leva os vazios, leva em consideração, dependendo do tamanho. Os dutos, aí duto de ventilação, duto para passar instalações elétricas, hidráulicas, e os shafts, né? Então, isso a gente vai descontar. Então, todos os vazios, a gente faz o perímetro todo, deu lá 1.000 metros quadrados, e aí a gente vem e desconta os vazios. Isso é a área real do pavimento. Então, uma hora a gente vai falar de área real, em algum momento a gente vai falar de área equivalente. Então, ó, no caso do pavimento de pilotis, o pilotis normalmente tem algumas paredes, mas você não tem aquelas paredes externas, né? Fechando totalmente o ambiente. Então, qual que é o critério no caso do pilotis? No caso do pavimento pilotis, que é o de acesso da rua, né? Esta área é igual à do pavimento imediatamente acima, ou seja, o primeiro pavimento. A projeção do primeiro pavimento embaixo do pilotis vai ser a área do pilotis, que no caso do DF é muito diferente a área que a gente calcula, né? Compreendeu a diferença disso aí, gente? Importante. Esta área é igual ao do pavimento imediatamente acima, então, ou seja, vai ser a projeção, vai pegar o primeiro pavimento e projetar ele no terreno, acrescida das áreas cobertas externas. Então, se tiver algum anexo, corredor, alguma passarela, tudo que for coberto, que estiver no nível do pilotis, essa que vai ser a área do pavimento pilotis que a gente considera coberta, né? Então, tudo que for coberto, nós vamos contar. E nós vamos contar também toda a área descoberta, mas a gente separa essas duas áreas. A gente vai ter a área coberta do pavimento pilotis, que é a projeção do pavimento superior, e alguma, por exemplo, pode ter que seja uma guarita que esteja fora do pilotis, um quiosque, qualquer edificação que estiver no nível do pilotis que for coberta, a gente soma ela na área coberta e nós vamos tirar a área descoberta, que seria, entre aspas, aí, o terreno, né? Toda a edificação, o que está fora menos o coberto. Então, tá claro o que é o 521 e o 522 para vocês? O que é a área do pavimento e o que é a área do pilotis? Sim, professor. Tá, então, vamos seguir. Agora, outro conceito.
área real privativa, agora, da unidade autônoma. Ou seja, pode ser uma sala comercial, é uma unidade autônoma, e pode ser um apartamento, também uma unidade autônoma. Aquilo que você está vendendo, né? Então, ó, é a área da superfície limitada pela linha do contorno das dependências privativas, ou seja, é qual que é o perímetro do seu apartamento. Então, você vai fazer o perímetro do seu apartamento, aquela vai ser a área privativa. Tem uns conceitos aí para a gente passar para vocês, né? Qual que é essa área do perímetro do apartamento? Então, a área de superfície limitada pela linha de contorno das dependências privativas cobertas ou descobertas. Por exemplo, um terraço, ele pode ser privativo, mas ele é descoberto, a gente separa essas duas áreas. Da unidade autônoma, excluídas as áreas não edificadas, passando pelas projeções. Então, pode ser que tenha um duto de ventilação, aí a gente exclui esse duto de ventilação. Agora, o critério, né, para a gente fazer esse perímetro. Se for lá na fachada, o meu perímetro ele vai passar na face mais externa do prédio. A gente vai mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês. Ou seja, lá no contorno da fachada. Então, das faces externas das paredes externas. Então, face externa de parede externa. Toda parede que for externa para o exterior, a gente vai levar a nossa área, o limite é a linha mais externa da fachada. É das paredes que separam as dependências privativas da unidade autônoma, das dependências comuns. Então, se você estiver falando de fachada e falando de divisa com área comum, que é comum a todo, por exemplo, o corredor é uma área comum. Então, você vai considerar a linha mais externa do seu projeto. Então, eu vou mostrar no exemplo daqui a pouco. Mas esse conceito, ele é importante. E ele está desta maneira escrito na norma lá. Agora, se for uma divisa entre apartamentos, né? Então, você tem uma parede que divide os apartamentos. Ou um muro que divide as casas, né? Então, seja do eixo da parede. Então, quando é divisa entre unidades autônomas, metade daquela parede você vai contar na sua área e a outra metade vai contar na área do apartamento 1 e a outra metade no apartamento 2. Então, ó, vamos voltar na linha A. A linha A, eu não falo de eixo de parede, eu estou falando da face mais externa. Quando é divisa entre apartamentos, aí eu vou botar a linha no eixo da parede. Metade da parede é minha, metade da parede é do meu vizinho, tá? Então aqui um exemplo para vocês, ó. Então, nós temos aqui, ó, como se fosse uma unidade, um apartamento. Tá claro aí para vocês? Acho que eu não consigo ampliar. Sim, professor, dá para ver a imagem. Então, vou tentar ampliar aqui, ó. Então, a linha rosa seria, vou tratar da área privativa coberta dessa edificação. Então, nós temos um apartamento aqui, o apartamento 1 do lado esquerdo, o apartamento 2 do lado direito. O número 1 seria um terraço, uma varanda, e o número 2 aí seria um apartamento, uma unidade. Aí não importa o que tiver de parede interna, as paredes internas do apartamento a gente não considera. Então, ó, divisa entre apartamentos. A linha da minha área é o eixo da parede, ó. Divide a parede na metade, tem um apartamento da esquerda, metade da parede é dele, a metade da parede é minha. Aí vamos para o outro lado aqui para a fachada, ó. Aí aqui já é fachada, estou no lado exterior. Aí a minha linha não vai no eixo da parede. A minha linha vai na face mais externa da minha fachada. Então, no privativo coberto, a linha vai lá na área mais externa. E o azul aqui é minha área comum. Então, a preferência é somar área privativa para a unidade, não passar para a área comum. Então, quando é divisa de apartamento com área comum, a parede externa da fachada, ou seja, a parede do corredor, você toca na parede lá de fora, ela pertence ao apartamento.
Então, se eu fosse falar que a área privativa coberta desse apartamento é toda essa achura rosa, ó. Pega a face externa do corredor, pega a face externa na fachada, pega a face externa no terraço, ó, face externa no terraço, face externa na minha fachada e pego a parede de divisa quando a divisa é com outra unidade autônoma, né? Se nessa parede fosse uma área comum, eu ia jogar essa linha lá na área externa. Então, essa seria a área privativa coberta. E aí, no número 1, vai ser a minha área privativa descoberta, né? Então, o número 1 seria a minha área privativa descoberta. O número 3 aqui, ó, seria, como eu joguei aqui na face externa, eu começo na face externa, né? Então, vamos supor aqui que o número 3 e o número 5 é uma área comum. O 5 é área comum, o 4 é uma área comum e o 3 é área comum. Então, a área privativa vai ser só o 2 e o 1 ali, tá? Então, quando eu estou fazendo área de circulação, né? O corredor com a área privativa, ele é da face externa, né? Ele vai... E quando ele é divisa com área comum, comum com comum, é o mesmo critério do privativo com privativo. Comum com comum é o eixo da parede, tá certo? Quando a área é coberta. E quando a área é descoberta, que seria aqui o número 4, uma área descoberta, aí eu jogo a minha linha na face externa. Então, eu vou privilegiar sempre o coberto e sempre o privativo. Qual que é o maior privilégio? É para o privativo, para a gente não confundir o critério. Então, quando é do privativo, todas as áreas eu tento jogar na área privativa. Então, a única que eu não consigo jogar na área privativa é se eu estiver fazendo divisa com um outro apartamento que é privativo também. Aí eu divido a parede, o eixo da parede é metade do apartamento 1, metade do apartamento 2. Vocês conseguiram visualizar este critério de levantamento? Esse é um critério que ele é de norma, ele vale para o Brasil todo. Não tem interferência de prefeitura, não tem interferência de órgãos estaduais, municipais, não tem nada. Isso é uma lei federal com uma norma federal. Ficou claro para vocês? Sim, tranquilo, professor, dá para entender. Então, beleza. Então, esse material já está postado lá no blog para vocês, tá? Ok, dei uma verificada aqui, até baixei já. Então, vamos voltar aqui. Então, o critério para quando a gente vai fazer levantamento, é isso aí que vocês vão fazer lá naquele projetinho do sobrado. Aí vamos tentar memorizar lá no nosso sobrado. São 3 sobrados. O do meio, as 2 paredes laterais, ele divide as paredes. Os 2 da extremidade, ele fica com a parede total. E na fachada, todos os 3 ficam com a fachada total, quando a gente for considerar a área coberta padrão, tá? Bom, agora nós vamos falar, tudo isso que a gente está calculando aqui são áreas reais, tá? Então, nós estamos falando de área real. Aí tem um conceito de área equivalente. Então, real é isso, você vai pegar todas as áreas, ou ela é comum, ou ela é privativa. Ela pode ser privativa, coberta, privativa, descoberta, comum, coberta e comum, descoberta, né? Então, tudo isso é área real. Agora, tem uma área equivalente. Então, o que é a área equivalente? O conceito dela. Alguém chamou aí? Não, né? Então, o conceito de área equivalente. Ó, área virtual, cujos custos, quando a gente começa a falar de equivalente, aí envolve valores financeiros. Qual que é o peso que eu dei para aquela área? Qual que é o custo que eu vou estimar para aquela área?
Então, tudo que é equivalente tem a ver com o quanto aquela área me custa, né? Então, a área virtual cuja o custo de construção é equivalente ao custo da respectiva área real. Então, esse custo de construção, que a gente chama custo unitário básico, o CUB, ele é definido em cima de cada um daqueles projetos que a gente colocou, né? São lá uma série de projetos, a gente escolhe daqueles projetos que é mais próximo daquela edificação que eu estou fazendo, e vou lá no Sinduscom e vejo qual que é o custo daquela edificação. Aí lá o Sinduscom sempre divide. É um custo normal, que seria o custo intermediário, um custo baixo, que normalmente é relativo a uma casa popular, e o alto padrão. Então, a gente tem 3 padrões lá no CUB. O baixo, o médio e o alto. Então, eu defino, aí ele me fala lá, aquele custo lá do CUB é um custo que eu vou multiplicar sempre pela minha área equivalente. Eu não vou multiplicar aquele custo pela área real do meu empreendimento. Eu vou multiplicar ele pela minha área equivalente. E aí a gente vai aprender a construir essa área equivalente. Área real, normalmente a gente não tem dúvida. É só medir lá em projeto. A área equivalente tem um critério para a gente chegar nessa área equivalente que eu vou passar para vocês. Então, aí ela depende de um coeficiente de equivalência, né? Então, esse coeficiente de equivalência no cálculo das áreas equivalentes, as áreas do custo padrão. Então, lá, fiz essa pergunta para vocês lá na aula passada. Vou fazer de novo. De uma edificação, imagina aí um prédio, 10 pavimentos, eu tenho 2 apartamentos por andar, aí eu tenho lá o pilotis, eu tenho minhas garagens, lá minha caixa d'água. Qual é a área de custo que se repete mais na minha edificação? Área do apartamento? Os apartamentos. A área do apartamento. Então, a minha área do apartamento, ela vai ser a minha área padrão. Tá certo? Pode ser salas comerciais também, é o que for. Aquilo que se repete mais é o que a gente vai considerar como área padrão, tá? Então, se eu definir que o apartamento é minha área padrão, as outras áreas, ou ela é igual ao custo desse padrão, ou é mais cara, ou é mais barata, né? Aí, comparando, por exemplo, o meu apartamento com um hall de entrada. Normalmente a gente faz o prédio na hall da entrada, a gente bota lá piso de granito, parede de granito, vidro, espelho, paisagismo, iluminação toda sofisticada, porta de abrir automática. Esse é o meu hall de entrada. Comparando o meu hall de entrada com o meu apartamento, qual que custa mais? Hall de entrada, né? O hall de entrada. Então, ele equivale mais do que o meu hall de entrada. Então, eu vou dar um peso maior para o meu hall de entrada. Então, a área do meu hall de entrada, vamos supor que ela seja 100 metros quadrados, mas comparada com o meu apartamento, ela equivale em custo, aí eu penso no dinheiro, 120% a mais. Se o meu apartamento é 1.000, se o meu apartamento é R$ 2.000 o metro quadrado, essa minha área vai ser 2.500. Então, eu vou fazer um multiplicador para que eu consiga fazer essa equivalência, né? Eu transformo o financeiro numa equivalência nesse coeficiente de cálculo de área padrão. Então, eu vou mostrar para vocês mais adiante um pouco. Orientações aí, tá? Isso tudo está lá na norma. Cada dependência deve ser considerada em 3 dimensões, tá? Tendo seu custo real efetivo orçado. Então, esse real efetivo orçado significa que eu levantei todos os materiais, botei preço em tudo, serviço e mão de obra, e consegui estimar esse custo, né? Ou
estimado, com os mesmos critérios utilizados no orçamento padrão. Então, aí quando eu não levanto os custos e eu quero estimar, então aí eu vou ter que dar peso para as coisas, né? Ou seja, com os acabamentos efetivamente empregados nessa dependência, é o que eu vou ponderar. Um acabamento, se o meu padrão tem um acabamento X, onde é mais caro é X mais 1, onde é mais barato é X menos 1, por exemplo, tá? Com o seguinte critério de delimitação de áreas, tá? Dessa dependência. O que a gente vai incluir? Inclui as paredes externas não confrontantes com outras de área construídas, inclui a metade da espessura da parede confrontante. Então, é aquele critério que a gente fez lá em cima. Privativa com privativa é eixo da parede. Privativa com comum, a gente privilegia o privativo, a parede vai ser toda do privativo. Privativo com fachada, a parede é toda do privativo. Comum com comum, a gente é eixo de parede. Comum com comum descoberto, a parede fica toda na área comum. Esse é o critério que a gente mostrou no desenho lá. Resumindo, é isso que a gente está falando aqui. Então, dando sequência aí, o custo unitário equivalente, né, dessa dependência é obtido pela divisão do custo orçado ou estimado. Orçado é quando você levanta e bota preço em tudo, no serviço e no material, ou estimado quando você lança a mão lá do CUB. Eu acho que o custo estimado dessa área aqui é um custo médio alto, está R$ 2.500 o metro quadrado. Então, você está estimando aquele custo. Dividido pela respectiva área definida lá no item 5.1, assim, definida dentro dos critérios de privativo, privativo, privativo comum, privativo com área coberta, privativo área descoberta. Então, dentro desses critérios, a gente vai botar o preço, né? Então, com este custo, né, é simplificado pela definição, a gente vai ter o quê? O custo orçado ou estimado, né? Orçado, levantei o preço, botei quantitativos, que foi o que vocês fizeram até agora. Mas posso lançar a mão do custo estimado, por exemplo, trazendo do CUB, dividido pelo o real do ambiente. Então, eu vou comparar. Aí, esse 4.500 dividido por 10 metros quadrados, que é a área real do meu ambiente, eu tenho R$ 450 por metro quadrado. Então, eu vou avaliar cada ambiente, quanto que ele custa. Quanto custa fazer uma garagem? O que eu tenho de acabamento numa garagem? Eu tenho um piso de concreto, cimentado, não tenho paredes, né, do estacionamento. Né? Uma garagem eu tenho paredes, mas no estacionamento só tem paredes na periferia. Então, é um custo bem mais barato do que o custo do meu apartamento. Né? Então, eu tenho um que custa 100, eu tenho um que custa 500, eu tenho um que custa 1.000, eu tenho um que custa 4.500. Então, eu vou avaliar cada área, quanto custa cada área para me tirar a minha área equivalente. No exercício, vocês vão entender isso um pouco melhor. Então, o coeficiente que a gente está procurando, né, para a gente botar peso, para mim falar que o meu subsolo, ele pesa 70% do meu pilotis, eu tenho que fazer esta comparação. Por exemplo, se para uma determinada área é orçado, estimado um custo de metro quadrado de R$ 450 por metro quadrado, e o CUB relativo ao padrão da obra, ele custa R$ 1.000, aqui saiu errada a grafia aqui, tá? 1.001, mas é R$ 1.000. Então, o que a gente vai ter? O custo estimado equivalente dividido pelo CUB, ele vai me dar um coeficiente de 45%, ou seja, aquela área que eu estou estimando R$ 450 o metro quadrado, frente ao CUB, que é o custo unitário básico, não sou eu que calculo, vai ser lá o Sinduscom, ele pesa 45%.
Isso eu posso fazer para todas as áreas. Ou então, a norma ela já traz uma equivalência que nos respalda. Se eu não quiser fazer essa conta toda, eu vou lá na norma e para cada ambiente ela já me traz um equivalente de coeficiente de comparativo com o custo padrão, tá? Então, por exemplo, a garagem de subsolos. Ó, se eu definir que o meu custo padrão é meu apartamento, né? Considerando assim, meu apartamento tem peso 1, tá certo? A garagem frente ao apartamento, ela vai variar de 0,50 a 0,75. Aí é a experiência de quem está acostumado a fazer orçamento para poder botar peso nessas garagens. Então, Estatística, né? na verdade é comparativo. A gente, por exemplo, uma garagem no mesmo pavimento, ela cabe lá 200 carros, né? Então, ou seja, ela tem poucas paredes, né? Alguns pilares e as paredes, e ela às vezes não está enterrada, está no nível do térreo. Então eu posso falar que aquele custo custa 0,5. Agora essa mesma garagem, em vez dela estar no nível do térreo, esse estacionamento, eu botar ele no primeiro subsolo, enterrar. Então ele é mais caro no primeiro subsolo do que se eu fizer no nível do térreo. Concorda comigo? Então Sim. aí eu vou agregando valor nesse subsolo. Aí vamos supor que eu tenho 3 subsolos. Aí eu posso, inclusive, ponderar. O primeiro, aí a conta é o contrário, né? O primeiro subsolo, aí vira negativo. O térreo, aí eu desço menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Então, quanto mais baixo, se eu tiver 4 subsolos, o meu quarto subsolo é o último, lá embaixo, né? Então, ele pode ser muito mais caro do que o que está metade aflorada, metade para cima, metade para baixo. Então, no caso das garagens de subsolo, eu pondero dessa maneira. Eu não tenho piso cerâmico, eu não tenho forro, as minhas instalações elétricas são aparentes, eu não tenho interruptor de tomada, eu não tenho louça, não tenho metal. Então, o meu subsolo pesa muito menos que esses ambientes que a gente bota muito acabamento. Letra B aí, ó. Área privativa, ou seja, a unidade autônoma padrão, que a gente falou, né? O padrão é aquele que repete mais. Aí eu vou botar peso 1 para ele. Então, se eu definir que o meu custo da obra por metro quadrado lá no CUB está 2.500, quando eu calcular a minha área privativa, eu vou multiplicar ela 2.500 vezes 1, no caso da área privativa. No caso da garagem, vai ser 2.500 vezes 0,5 ou 0,75, né? É o intervalo que o pessoal usa, 0,7, 0,65. Então, aí vai muito da experiência de cada orçamentista, executor dos quadros da norma. Área privativa de salas sem acabamento, né? Olha, vamos, letra C, aliás. Área privativas de sala com acabamento. Aí que eu falei, tanto a unidade autônoma pode ser uma sala comercial, quanto pode ser um apartamento. Agora, na área comercial, normalmente a gente não entrega acabamento das salas. A gente não entrega nada, não faz nem revestimento. A gente faz o revestimento do corredor, as salas ficam tudo no tijolo, na aparente, sem contrapiso. Isso depende do incorporador, da maneira que você queira vender, né? E aí, no máximo, você tem um banheiro lá dentro, aí você deixa esse banheiro acabado. Mas, normalmente, as salas comerciais, a gente entrega para que quem comprou faça seu layout, a sua decoração. Nesse caso, que não tem acabamento, aí eu vou dar um peso menor para esse padrão, entendeu? De 0,75 a 0,90. Salas menores com banheiro é um peso maior, salas maiores com um banheiro é um peso menor, né? Quanto maior a sala, se o banheiro sempre for do mesmo tamanho, o banheiro pesa mais quando a sala é menor, pesa menos quando a sala é maior. Área de lojas
por exemplo, shopping, né, ou salas comerciais de comércio e serviço. Área de lojas sem acabamento. Então, num shopping center, por exemplo, um shopping novo, quando está construindo, ele é todo sofisticado. Você entra lá no hall, iluminação, ar-condicionado. Na área comum é muito luxo. Mas dentro da loja, quando a gente entrega para o dono, entrega no tijolo. Não tem nada lá. Às vezes tem um ponto de energia e um ponto de água. Fica por conta daquele lojista fazer o seu acabamento. Então, nesse caso, a área dela a gente reduz 0,4 a 0,6. Varandas, né? Varanda, normalmente ela não tem as paredes, né? Ela é aberta. Então, a gente não compara ela com uma sala ou com um banheiro, por exemplo, né? A varanda tem um piso cerâmico e às vezes tem uma mureta de 1,10 m e aí ela é 0,75. Aí se essa mureta, em vez de ser 1,10 m, é de vidro temperado, 10 milímetros, super refletivo, alumínio não sei das quantas, então teto com forro, revestimento todo em granito, na parede de divisa, aí essa minha varanda começa a ficar mais cara. Então, ela pode ser igual ao custo padrão, mas, via de regra, ela é uma área privativa de custo padrão diferente. Então, aí, às vezes, vai variar sempre entre 0,75 e 1. Aí, cada empreendimento, a gente faz uma análise do empreendimento para colocar. Terraços, né, ou áreas descobertas sobre lajes. Né? Área descoberta sobre o terreno é uma coisa, área descoberta sobre laje é outra coisa. Então, você construiu uma laje e aquele terraço ele é descoberto, totalmente descoberto, não tem um andar de cima, né? Então, o que você gasta ali? Um piso cerâmico, um porcelanato, mais nada, você não tem nenhuma parede, você não tem uma cobertura. Então, ele custa bem menos que o padrão, né? Então, vai variar de 0,3 a 0,6. Estacionamentos sobre terreno, ou seja, então você não fez subsolo, não tem nada, tá? Não tem cobertura, não tem nada. Plano piloto, por exemplo, né? Asa Sul e Asa Norte, tem muitas vagas de garagem que é na área pública, mas é você que construiu. Então, quanto custa aquilo frente a um apartamento? O preço do custo do metro quadrado é muito baixo. Então, 0,05 a 0,10. Área de projeção do terreno sem benfeitorias. Então, você não fez nada no terreno, né? Você tem uma área lá, mas você não fez nada. Não terraplanou, não fez um movimento de terra, não plantou grama, não fez jardim, não fez um paisagismo, não fez nada. Você só deu uma acertadinha no terreno lá. Quanto pesa essa área frente ao apartamento? Muito pouco. Aí, essa área, você vai acabar multiplicando ela por 0. Você não fez nada nela, né? Mas é muito raro você não fazer nada, né? Sempre tem alguma coisa para você fazer. Um paisagismo, a irrigação do paisagismo, bancos, você coloca do lado de fora. Então, vai ter algum pezinho. 0 é muito difícil. Mas, se você não fez nada de benfeitorias, o indicador, né, o índice que você vai multiplicar para gerar uma área equivalente vai ser 0. Área de serviço, residência unifamiliar, padrão baixo, aberta. Então, por exemplo, a gente pode considerar que os sobradinhos que a gente está fazendo orçamento, ele pode ser de um padrão baixo e tem uma área de serviço. Na verdade, no sobradinho de vocês, ele tem uma área de serviço, mas ela é coberta, né? Mas vamos dizer que no fundo lá, se fosse uma área de serviço, né, de padrão baixo, aí você ia multiplicar por 0,5. Barrilete. Barrilete é lá em cima, na caixa d'água, onde ficam as válvulas, os registros. Normalmente a gente faz um reboco e pinta de branquinho ali, mais nada. Então, vai variar de 0,5 a 0,75. Tudo isso é multiplicador pela área real que você calculou, tá, gente? Se você calculou lá 200 metros quadrados, você vai multiplicar 200 vezes 0,5. 200 vezes 0,75. E aí se soma essas áreas todas, só que ela deixa de ser área real para ser área equivalente.
Piscinas. É claro que aqui é uma piscina simples, tá? Tem piscinas muito sofisticadas, com pastilhas aí que custa, às vezes, R$ 150 o metro quadrado. Não é o caso, tá? Uma piscina comum. É 0,5 a 0,75. Quintais, no nosso caso aí do Sobradinho, quintais, calçadas, jardins, etc. 0,10 a 0,3. Então, a norma me dá esta opção já de ter calculado os equivalentes. Se eu não quiser seguir a norma, e todo mundo segue aqui, a gente tem que fazer o cálculo, só que a gente tem que defender o nosso cálculo, né? Frente lá ao cartório de registro de imóvel. Vocês entenderam qual que é a intenção desse coeficiente médio? Por que que eles existem? Sim, deu pra entender. Deu pra entender direitinho. Então tá, a gente vai pegar as áreas reais, que vocês vão calcular segundo aquele critério que a gente fez lá em cima, e dependendo do ambiente, você vai multiplicar por esses coeficientes aí, tá? Tudo isso lá naqueles quadros, depois vai gerar um indicador lá que chama fração ideal, né? E a gente vai falar dela na hora que a gente for preencher os quadros. Então, atualização dos custos da construção. Então, as áreas, elas nunca se alteram, né? Você tem um critério, você faz aquele levantamento, independente da época que você for executar seu empreendimento, as áreas, elas nunca vão alterar, a não ser que você vá lá e muda o acabamento dela, né? Ou uma área era coberta e você fez ela ficar descoberta, você mudou o projeto. Mas partindo do princípio que o projeto é mesmo, pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, aquelas áreas, elas não se alteram. Mas o custo se altera, né? Porque o custo hoje ele é um e o custo daqui a 5 anos ele é outro. Então, qual que é o custo que eu vou atualizar? Então, eu vou sempre usar o CUB do mês que eu for fazer meu registro de incorporação. Então, se eu estou com essas áreas todas prontas, calculei lá, simulei meu CUB para o mês de maio, que o mês de maio o CUB ainda não saiu, a gente usaria o mês de abril. Sempre o mês que a gente está trabalhando, o CUB vai sair no mês posterior. Então, se eu estou fazendo a minha data base é maio, eu vou usar o CUB de abril. Então, se eu dei entrada lá no cartório, no registro de imóvel, eu vou entrar com o CUB do mês de abril. E se eu não fizer isso, vou fazer só lá em novembro. Aí eu vou ter que atualizar esse meu CUB, e lá no Sinduscom ver qual que é o valor do CUB, ele saiu de 2.550 para 2.560. Atualizo e indico. Estou usando o CUB de novembro de 2021. Então, essa que é a atualização que a gente tem que considerar lá no registro de imóvel. O dia que eu for dar entrada, o cartório vai me exigir, ó, você tem que atualizar o seu custo unitário básico, o seu CUB, para o mês que você está dando entrada. Ou seja, quando ele fala assim, porque é o mês anterior, né? Entenderam o que significa essa atualização? Se houver uma demanda judicial, fez a memorial de incorporação, e houve uma demanda judicial daqui a 2 anos, eu vou usar o CUB do dia da demanda judicial. Eu atualizo esse valor sempre lá pelo Sinduscom. Lotes básicos, mão de obra e despesas administrativas, né? O CUB, ele é custo unitário básico, ele só elenca o custo da construção e ele é baseado naqueles projetos que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Então, esses custos, eles são regionais e cada região tem lá a sua autonomia para variar esse custo de acordo com a sua especificidade. Então, normalmente, o que varia, por exemplo, de Brasília para São Paulo? É a mão de obra. Brasília, às vezes, o custo do material pode ser um pouco mais caro por conta de transporte, que a gente não fabrica nada, a gente importa tudo. E São Paulo é mais caro a mão de obra. Às vezes o material lá é mais barato porque tem muitos insumos, né, produzidos em própria São Paulo. Então, cada
sindicato, o Sinduscon, né, que a gente chama, o Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil, da Indústria, ele tem essa liberdade de adaptar o custo para a sua região. Considerações gerais aí que a gente vai fazer sobre a norma. Lembrando que na aula que vem nós vamos fazer um exemplo prático, simular aí por áreas estimadas, né? Vamos simular as áreas, nós não vamos levantar, mas vamos ensinar a preencher o quadro lá. Então, considerações gerais. O que fala na norma 12721 e o que fala lá na lei 10.406, que é a lei de incorporação imobiliária, no artigo 1331. Na norma chama área de uso privativo e lá na lei fala partes da propriedade exclusiva. Então, mas na verdade eles estão falando da mesma coisa. Eu posso falar área de uso privativo, né, quando eu estou preenchendo os quadros, mas eu posso falar também de partes da propriedade exclusiva, ou seja, é só de um proprietário. Lá na norma fala de área de uso comum, né, aquilo que pertence a todos daquele empreendimento, e lá na lei, a lei é mais antiga do que a norma, fala de partes de propriedade comum. Então, mas na verdade, eles estão falando da mesma coisa, tá? Mas é importante saber porque agora a gente tem que tratar esse assunto tecnicamente. A gente vai conversar com outros engenheiros, vamos conversar com advogado, vamos conversar com cartório, então a gente tem que falar sempre a mesma linguagem. Não dá para a gente inventar um nome que não esteja nem na lei nem na norma. O que é muito comum hoje no jargão popular aí dos corretores. O pessoal fala assim, ó, área útil. Né? A área útil seria a área de carpete, a área de vassoura, onde que você varre, né? Você não conta as paredes. O que é a minha área útil? Esse termo não está escrito nem na norma, nem na lei. Isso é um uso comum. Então, quando a gente fala de norma e de lei, é o uso privativo, ou áreas privativas, e propriedade exclusiva ou propriedade comum. Quintais, jardins em condomínios, casas projetadas sobre terrenos de uso exclusivo, são áreas privativas ou áreas comuns. Aí depende do desenho do seu projeto, né? For separado por muro, vamos fazer alusão lá ao nosso sobradinho. Os nossos sobrados são separados por muro. Então, o jardim da frente e o quintal nos fundos, ele é exclusivo daquela propriedade. Mas vamos imaginar que a gente tira os muros, né? Deixa só o muro que cerca o terreno. E falar que o jardim na frente é de uso comum, isso também pode. E falar que o quintal atrás é de uso comum, fazer uma piscina lá englobando todos os três, a gente pode fazer isso também, tá? Então, tudo depende do projeto. O que nós fizemos, tanto o quintal quanto o jardim lá na frente, né, que seria a vaga de garagem, ele é de uso comum, né? Mas se eu separasse, tirasse as divisórias dos muros e falasse que ele era, perdão, falei o contrário. O jardim nos fundos e na frente, ele é privativo daquela unidade. Mas se eu tirar os muros e falar que ele é comum, também é válido, frente ao cartório, tá? Aí aqui tem o quadro de norma. A gente vai do quadro do 1 até o quadro 8, como é que preenche o quadro. Hoje eu vou passar mais en passant para vocês. Na semana que vem eu vou disponibilizar uma planilha do Excel para a gente tentar preencher em conjunto, né, para vocês entenderem e começar a fazer o trabalho de vocês em cima dessas aulas que a gente está tendo hoje na aula passada. Então, edifícios comerciais, projetos e quadros, né? Então, ó, por exemplo, aqui é não sei se está claro para vocês aí, eu vou ampliar um pouco, seria um subsolo. Está claro aí para vocês? Dá para entender que é um subsolo?
Ou ficou ruim a imagem? Não dá para Não, entender. dá para entender. Dá para entender, sim. Então, nós temos várias achuras aí, ó. Nós temos uma achura marrom, né? A gente tem uma achura laranja e nós temos uma achura azul. Vou ampliar um pouco para vocês poderem enxergar. Então, o que que é o laranja? Ó? Área de uso comum, coberta padrão. Ou seja, estou comparando ele com o custo do meu apartamento, tá? Então, quando eu chamo ele de uso comum padrão, vamos ampliar aqui, ó. Ó, todo esse amarelo eu estou chamando de uso comum padrão. Então, o que que eu faço? Ó? A gente pega o eixo das paredes. Aqui saiu, deu um estresse no meu. Ó, vou pegar o eixo da parede, tá vendo como o amarelo vai lá no eixo da parede marrom? Eu pego o eixo da parede, Sim. levanto a minha área e chamo ela. O elevador, apesar de ser um vazio, ele conta na área, tá, gente? No pavimento. Então, toda essa área aqui, eu vou chamar ela de uso padrão, né? O elevador é caro, então eu tenho que jogar ele no padrão. Então, a gente chama professor, essa... Oi? e os vãos ali, digamos, da escada, também conta? Conta. Nas prefeituras, tem várias regras. Na norma, eu conto cada pavimento. Tem prefeitura que conta, a do Pilotis não conta mais para baixo, não conta mais para cima, considera como se fosse vazios para cima. Mas, na verdade, não é vazio. Mas eu conto a área plana, não vou contar a área inclinada da escada, tá? É a área de projeção que eu estou contando. Então, ela seria a área de uso comum coberta padrão. Então, por exemplo, nesse projetinho que a gente tem aqui, ela tem 68 metros quadrados, 68,71. O meu estacionamento, onde estão as vagas, vamos diminuir aqui, ó. Então, que é o achurado mais preto, mais marrom aí, ó. A gente vai chamar ela de área de uso comum coberta, porque é coberta, né? De padrão diferente. Então, a área de uso comum coberta padrão, qual que é o meu indicador? 1. Se ela é o padrão, eu vou multiplicar ela por 1, tá certo? Área de uso comum coberta de padrão diferente. Então, levantado real 1.508,40 vezes 0,5, ela vai se tornar numa área equivalente de 754,20 metros quadrados. Que ela não custa a mesma coisa que eu fazer esse rol. Que aqui é um piso de cimento e a pintura das vagas. Aqui eu tenho granito na parede, eu tenho forro, tem luminárias, tem as portas de inox do meu elevador. Ou seja, não posso comparar os dois custos. Vocês concordam? Sim, professor. Então tá. E a minha área azul, né? A gente está chamando ela aqui, ó, de área de depósitos vinculados de coberta de padrão diferente. O que é uma área vinculada? Significa que esta área ela não é comum, ela vai estar ligada a algum apartamento. Por exemplo, ela é lá do dono dessa área, ela é vinculada ao apartamento 101. Então o cara lá tem a chave, só ele que entra nesse depósito. Se for vinculada, ela pode não ser vinculada, pode ser um depósito que seja de uso comum de todo mundo, né? Guardar material do condomínio, material de limpeza, ferramenta. Aí ela não seria vinculada, seria uma área de uso comum. Mas no caso aqui, como esse depósito está vinculado a um apartamento, aí a gente vai chamar a área de depósito vinculada, coberta padrão, aliás, padrão diferente. Ela é uma área coberta, ela tem teto, mas o padrão de um depósito, o que tem no depósito? Um interruptor, uma luminária, um piso cerâmico e a parede é pintada. Então, não tem nada de diferente disso. Então, ela é um padrão diferente para mais baixo, mais barato, né? Então, no caso aqui, o depósito 1 tinha 15,22 metros, depósito 2, 12,27, depósito 3, 20,4. Aí, adotou-se que o coeficiente de correção de áreas é 0,65, porque ele corresponde a 65% do custo
do meu padrão. Se o meu padrão for 1.000, ela é 650. Se for 10.000, ela é 6.500. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu estou corrigindo essa área que era 15, agora ela vai valer 9,9. Então, depois eu vou somar todas essas áreas e multiplicar lá pelo meu cube. O cube é multiplicado pela área equivalente, não é multiplicado pela área real. Então, por isso que eu tenho que transformar todas as áreas da minha edificação em uma área equivalente, para poder multiplicar ela financeiramente. Aqui já é um exemplo de pilotis, tá? Então, tem o pilotis, ó, que tem áreas descobertas, tem uma área coberta, tem área de jardim, tem um que está por baixo do pilotis. Então, tem uma confusão de áreas aqui que eu posso adotar alguns critérios, né? Então, vamos lá ver se vocês concordam aí. A chura amarela aqui, ó, né? Então, ó, a gente está chamando tudo que é amarelo nesse projeto de área comum geral do condomínio coberta padrão. Ela é comum porque ela é do condomínio e ela tem um custo padrão. Então, o custo dessa área aqui, eu estou comparando ela com o meu apartamento. Se fosse uma área muito sofisticada, com granito, mármore Carrara, forro, não sei do que lá, eu poderia até aumentar o preço dela, multiplicar ela por 1,1, por exemplo. Mas no exemplo aqui, eu estou trazendo ela como que ela se equivale ao meu apartamento. A minha área achurada de preto são áreas de uso comum coberta de padrão diferente, ou seja, ela é mais barata, ela é coberta, mas eu já não tenho uma parede, ó, tá? Eu já não tenho um piso de granito, então ela custa mais barato. Então ela é coberta de padrão diferente. E aí, no caso aqui, a gente optou por multiplicar ela por 0,5. Então, uma área levantada real de 152, quando eu transformo ela em equivalente, ela vira 76. No azul aqui, ó, a área do azul é uma área coberta, que ela está embaixo do pilotis, ó, tem uma projeção aqui, ó, né, é um poste corchê, então existe uma projeção, então ela é coberta. Então, área de uso comum coberta de padrão diferente. Aí tá lá, pé direito duplo, tá até indicando aqui. Então, essa é a minha área do hall, né? Tá até escrito aqui, ó, hall. Eu falei jardim, não, mas é hall. Onde o pé direito é duplo, então é uma área mais cara, né? Eu tenho um vidro aqui na frente, uma esquadria que vai ter que ter 2 pavimentos para ela cobrir. Então, essa área daqui eu posso considerar, apesar dela estar no mesmo nível, né, do hall dos elevadores aqui, por exemplo, eu posso considerar que essa projeção aqui, ela é área de padrão diferente, área coberta de padrão diferente, porém mais cara. Em vez de eu multiplicar por 0,5, eu vou multiplicar ao contrário, por 1,2. Então, minha área azul, ó, área de uso comum coberta, padrão diferente, pé direito duplo, que é para justificar, levantou real 71, 73, mas está multiplicando por 1,2, que ela é bem mais cara do que o padrão. Então, vira 86,08. Isso não é a loteria, não. Isso não é uma ciência muito exata, vocês já perceberam, né? Essa equivalente, ela é bem subjetiva. Mas eu estou tentando passar um conceito para vocês, que é assim que a gente trabalha na prática, tá? Área azul aqui, ó, são áreas de shafts, né? Pulei um aqui, peraí. Pulei 2. Aqui, ó. Essas áreas azuis são áreas de shaft, ó. Tem um shaft aqui no cantinho, tem um outro shaft aqui, ó. Então, essas áreas azuis, ó, são áreas de shaft de ventilação, eu tenho que calcular ela para mim descontar, na verdade, né? Então, vou descontar ela do total. Aí tem um vermelhinho aqui, ó. Aqui ainda tem uma projeção aqui, ó. Tá vendo? A projeção lá do pavimento de cima está marcada aqui. Então, ela é coberta, né? Então, a área de uso comum coberta de padrão diferente. Pé direito duplo também.
Então, porém, ela é uma área externa. Não tem parede aqui, ó. Não tem parede, não tem parede. Essa aqui eu já considerei que o vidro é da parte interna. Então, ela é um custo bem mais barato. Apesar de ser pé direito duplo, né, o meu custo ele é mais barato. Então, estou multiplicando ele por 0,8. E a minha área externa, né, vou diminuir aqui um pouco, ó, que é a minha edificação toda, seria o restante do meu terreno, o meu contorno externo, né? Está aqui a legenda de branco, é a área externa descoberta, porque ela é externa. Então, meu peso de custo dela é muito inferior a qualquer um outro. Então, a área externa descoberta, levantado real 1.589 metros, vezes 0,3, que é o peso que eu estou dando para o meu empreendimento. Então, na verdade, quando for multiplicar pelo CUB, eu, em vez de multiplicar os 1.500, eu vou multiplicar só 476 metros quadrados. Aqui, a mesma edificação é o mezanino, né? Então, lá no mezanino, essas áreas de elevador eu conto uma vez só, tá, gente? Porque ela tem uma cobertura só, concorda? Eu não vou, em cada pavimento, calcular todos os vazios. Eu considero ela lá no subsolo e depois não considero mais, tá? Então, todos os meus vazios estão aqui, ó. E todo o meu amarelo eu estou chamando de área padrão, área coberta padrão. E as áreas do shaft eu tenho que levantar para mim poder diminuir da minha área total. Pulei outro. Aí aqui já é um andar de escritório, tá certo? Então, escritório 1, 2, 3 e 4. Um hallzinho aqui que é comum a todos. Um outro hall comum. Aliás, esse hallzinho é comum a esses 4 pavimentos. Esse outro hall aqui, ele é comum a todo o prédio, né? Porque todo mundo pode descer e sair aqui. Mas, na teoria, esse verdinho, ele só faz sentido para essas quatro salas. A escada, ela pertence a todo mundo do prédio. Então, vamos lá. Qual que é o conceito aqui? A área amarela, a gente já estabeleceu que seria a coberta padrão. A área azul, aí aqui é a área privativa, né? Então, ó, a área de propriedade de uso privativo. Então, eu tenho 4 e multiplico pelas áreas de todo mundo aqui, né? Então, 400. Considerando que todos têm a mesma área, né? 426,4 é a área de 1 vezes 4, são 4 conjuntos. Então, tenho aliás, tem 106,64 metros. E área comum de uso exclusivo. Então, essa área verdinha aqui, ela é uma área comum, ninguém tem dúvida. Mas ela é exclusiva dos escritórios que estão nesse pavimento aqui. Entenderam a diferença de área de uso comum e área de uso comum exclusiva? Então, o cara não vai, do segundo andar, não vai descer aqui para vir no banheiro do primeiro. É claro que pode vir, né? Se estiver tudo ocupado, vem. Mas, na verdade, seria, na teoria, esse ambiente de banheiro aqui, por exemplo, é uma área de uso comum, ele está aberto para o hall, ó, área de uso comum, porém, ela é exclusiva deste andar aqui. Na teoria, ele não serve ao segundo pavimento, um terceiro, um quarto, um quinto, um 10º pavimento. Então, a área de uso comum eu posso ter de duas maneiras. A área de uso comum, quando eu não falo nada, ela é de todos, e a área de uso comum é exclusiva, é porque ela vai pertencer a um conjunto de unidades. Poderia ser um apartamento, no caso aqui são escritórios. Pessoal, se não estiver entendendo, vá interrompendo aí, tá? Aí aqui nós chegamos no ático, né? O ático seria lá na cobertura, né? Então, a mesma consideração, ó.
área comum geral do condomínio coberta padrão, ou seja, tudo que é amarelinho pertence a todos, vai dividir, fracionar igualmente para todo mundo. A área técnica, aqui, ó, que está tudo em verde, ela é exclusiva, a área de uso comum coberta de padrão diferente, na verdade até me confundi aqui, ó. Então, ela é coberta de padrão diferente, porque na área técnica não tem acabamento. A minha circulação, normalmente, na área técnica é um cimentado, então, onde tem acabamento, normalmente é no hall. Então, o hall é a área coberta de padrão, coberta padrão, e essas áreas menos nobres, a gente chama de área coberta de padrão diferente. E tem um ático aqui, ó, esse vermelho seria uma área descoberta, um terraço, né? Então, é a área comum descoberta. Então, tem lá, essa área comum descoberta, medindo aqui, dá 203 metros quadrados, só que a gente está dando um peso para ela de 0,35. E aí, seguindo o prédio, nós estamos vasculhando o prédio inteiro, até chegar na cobertura, tá? Aí a gente tem aqui somente os shafts e a casa de máquina. A casa de máquina é uma área coberta de uso comum de padrão diferente, porque o custo dela é bem mais barato do que um hall, por exemplo, né? Então, é a área comum geral do condomínio coberta de padrão diferente. Aí, baseado nessas áreas todas que a gente levanta lá do prédio, lá do subsolo até lá no ático, aí nós vamos preencher o quadro da norma, tá? E esse preenchimento do quadro, nós vamos fazer ele na aula passada. Perdão, aula passada não tem como voltar, né? Nós vamos fazê-lo na aula seguinte, porque ele é onde que a gente vai passar critério para preencher cada linha que nós vamos estar aqui. Então, a gente vai, na próxima aula, a gente vai preencher esses quadros, mas lá no Excel, vou mandar as planilhas antecipadas para vocês, para a gente ir preenchendo juntamente, tá? Então, nós vamos aproveitar essas áreas aqui e nós vamos preencher o quadro de norma lá. Então, são 8 quadros que nós vamos preencher. Cada coluna dessa aqui tem uma explicação. E aí, durante o preenchimento do quadro, eu acho que vai ficar mais claro para vocês o que é cada coluna dessa. Então, ao final dos 5 quadros, a gente vai gerar lá alguns valores, alguns indicadores que vai dar a fração ideal. Explicando rapidamente aqui para vocês, tudo que nós falamos, a gente sempre vai dividir lá, ó, área privativa, área de uso comum, né? Então, tem uma grande área lá. Área de divisão não proporcional, dentro do meu edifício. O que é de divisão não proporcional? É que vai ser comum a aquelas pessoas. E ela pode ser privativa ou pode ser área de uso comum. Então, uma área de uso comum não proporcional, por exemplo, um hall do meu andar, ele é uma área de uso comum não proporcional. A escada vai ser área de uso comum proporcional, dividido para todo mundo. Então, quando a gente, na próxima aula que nós formos preencher, acho que vai ficar mais claro para vocês. Agora, a regra só tem essa regra. Não, assim, não existe em qualquer lugar do Brasil que for fazer, a regra é a mesma para todo mundo. Então, vai dar umas diferencinhas de um profissional para outro, mas ela é muito sutil, essa diferença, né? Na verdade, não é nem para dar. Então, o que é o ideal quando a gente está fazendo esses quadros de norma? É a gente, realmente, no projeto, a gente fazer a nossa memória de cálculo e deixar lá as polylines, né? Já bem marcadinha, para a gente poder depois revisitar e ver se teve algum erro, né? Alguma interpretação que a gente deu errada. Então, é um trabalho muito criterioso e ele é sujeito à inspeção a qualquer momento. Qualquer profissional tem condições, tanto engenheiro e arquiteto, de chegar no mesmo número do primeiro que fez o preenchimento dos quadros. Aí, na próxima aula, nós vamos
é aprender a preencher esses quadros. São 8 quadros da norma, e nós vamos tentar fazer em 2 aulas o preenchimento dele todo. Baseado nesses critérios que a gente já passou aqui, vocês já podem, inclusive, começar a trabalhar no projetinho de vocês lá, tá? Até aqui é muita informação, mas está mais ou menos compreendido. Sim, na hora que vocês forem ler lá, você acha que vão chegar no mesmo conceito que eu estou passando? Para a gente poder dar uma sequência aqui? Acho que sim, por mim acho que tá dando para entender. Também tá tranquilo, professor. Então, beleza. É porque é trabalhoso mesmo, tá, Só a gente? prática que vai dizer mesmo na hora se o negócio vai sair ou não. Os conceitos, tá? Aí pode começar a treinar lá no... Eu vou passar umas planilhas para vocês já automáticas. Vocês só vão preencher aonde tem que preencher. O resto vai sair o cálculo de automático. Mas eu vou explicar para vocês cada cálculo que a gente faz, tá? O levantamento da área não é automático. Vocês vão ter que levantar aí. Quem fez lá no Revit ou no ArchiCAD consegue fazer automático. Quem fez no AutoCAD ou fez na mão, não consegue automático. Tem que levantar mesmo, tá? Mas o importante é a gente ter a memória. Aí vamos lá, gente. É muita informação mesmo. Vou dar outros conceitos para vocês aqui. Esses conceitos são importantes para a gente não errar na hora de preencher os quadros, tá? Vagas autônomas. Quando a gente falar de vaga autônoma, é porque ela pertence, ela tem uma matrícula, né? Então, ou seja, ela não é vinculada a um apartamento. Ou seja, eu posso ter no meu prédio uma vaga que ela tem uma matrícula no cartório de imóvel e eu vender ele para um proprietário, independente do apartamento que seja, ele não é vinculado. Então, nós vamos falar de vagas autônomas e depósitos vinculados. Nessas vagas autônomas, lá nos quadros eu vou ensinar como é que a gente vai preencher no quadro. Mas uma vaga autônoma é isso, tem lá no meu andar 200 vagas de garagem. Eu posso ter vagas diretamente vinculadas a um apartamento e eu posso ter uma vaga que é autônoma, ou seja, ela gera uma matrícula, é como se fosse, ela gera uma escritura pública, né? E depósitos vinculados são depósitos que a gente cria lá na nossa arquitetura e a gente vincula ele a um apartamento. Pode ser vinculado e pode ser comum, né? É muito comum, por exemplo, em região de praia, ter depósito para o pessoal botar prancha de surf, botar caiaque. Muito comum, se for no Rio, litoral, aí, São Paulo, Rio de Janeiro, você criar um depósito para que o morador possa utilizar. Aí você vincula esses depósitos à unidade autônoma. Então ele pertence a um apartamento. Aí o cara tem a chave, só ele que abre. Isso a gente vai aprender a calcular na próxima semana. Residencial, casas e projetos e os quadros, como é que a gente preenche. Eu vou dar o conceito, o preenchimento dos quadros, aí vai ser igual para os dois. Nós vamos fazer na próxima aula. Então, numa residência, um projeto de residência, isso que a gente está mostrando para vocês, ele é um terreno grandão. Esse contorno é um terreno, onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E aí eu tenho o acesso das casas, seria esse azul, né, que seria a rua, né? Aqui são as grelhinhas, captação de água pluvial. Então aqui são as ruas, e cada casa tem na frente dela sua vaga de garagem, a vaga está na frente da casa, e tem uma areazinha de lazer lá no fundo. Então, tudo que a gente está vendo em azul aqui, e é tudo descoberto. Então, tudo é área de uso comum, descoberta de padrão diferente, né? A casa vai ser o meu padrão. Então, a minha casa vai ser, olhando a primeira da esquerda aqui, vale o conceito para todas elas. Primeira da esquerda. Tudo que é verdinho é minha casa, é sala, cozinha e banheiro, pequenininha. Vamos ampliar aqui para a gente ver.
É só para conceituar. Sala, cozinha e banheiro. Então, tudo que tiver em verdinho aqui vai ser minha área privativa coberta padrão. E o achurado em preto, área privativa descoberta, né? Então, isso vale para todas as casas. Aí, não achurou todas, mas só para conceituar. Aqui, ó, metade do muro pertence a essa e metade desse muro pertence a essa. No caso da ponta, metade do muro aqui pertence à casa da esquerda e metade pertence à casa da direita. E a face externa do muro, ó, pertence totalmente a ela, né? Então, esse é o conceito. O mesmo critério que a gente faz para prédio, a gente usa aqui para casas, né? Casas geminadas. Então, esse é o conceito. Aqui é um quadrinho de áreas referente a essa quadra lá. Esse material está aí para vocês. Não tem como eu demonstrar esse levantamento aqui. Depois vocês conferem, vê se bate aí, que aqui tem as medidas. Aí você vai preencher os quadros da mesma maneira. Aí a gente vai, na aula prática, preencher esses quadros. Não precisa preencher agora. Aí aqui volta ao mesmo critério do outro prédio. Subsolos, fica mais de referência para vocês aí, ó. Subsolos, aí você tem aqui um pavimento tipo, aquele era comercial e esse é o residencial. Mas o critério é o mesmo. Depois vocês levantem aí. Vaga de uso comum. As vagas, né? A gente tinha uma vaga autônoma. As vagas podem ser três jeitos, de três maneiras. Pode ser vagas de uso comum, pode ser vaga autônoma, ela tem uma escritura, e pode ser uma vaga vinculada. Então, ela é privativa, coberta, de padrão diferente. E podem ser vagas cobertas e podem ser vagas descobertas também. Então, esses critérios a gente tem que ter em mente. Então, as vagas comuns é porque quem chega pode estacionar. Muito comum em prédio comercial, onde você não vincula a uma unidade. No residencial, antigamente era muito comum isso. Depois fazia o sorteio dos apartamentos, mas isso gerou tanta confusão que a norma não modificou, mas hoje a gente vincula vaga número 1, apartamento 101, vaga 30, apartamento 35, e assim a gente vai fazendo essa distribuição de vagas. Então, a vaga comum significa que essa vaga, quem chegar pode estacionar. Ninguém tem direito exclusivo dela. Então, também tem um jeito de preencher essas vagas no quadro. A gente vai explicar depois. Aí, depois desse quadro, ele vai gerar lá um custo unitário, que a gente vai ensinar a preencher também no nosso exercício. Tabelas de acabamento. A gente vai fazer... É importante fazer as divisas também, né? Apartamento 101 divide na sua lateral direita com apartamento 102, lateral esquerda com área de uso comum. A gente vai descrever como é que são as divisas das unidades. Tudo isso a gente tem que fazer, a tabela de padrões de acabamentos, tudo isso a gente tem que fazer porque tudo que nós estamos construindo, ele não existe. Então, para mim poder vender aquilo que não existe, eu tenho que estar com muito critério, por isso que a norma ela é rígida nisso. Então, a gente tem que ter todos esses critérios para poder não causar prejuízo, nem para quem vai construir, porque aí está claro o que eu vou entregar, e nem para quem está comprando, porque está claro o que ele quer receber, né? Então, os quadros a gente vai aprender a preencher depois, tá? Aí tem quadro só de acabamentos. Aí da vaga autônoma eu já falei para vocês, né? A vaga autônoma é a vaga que ela tem uma escritura, né? Está repetido aqui. Vaga vinculada é a vaga que é do apartamento. Então, eu sei que a vaga é daquele apartamento. Então, também tem um jeito de preencher no quadro lá. Onde que gera mais confusão? A gente não vai nem tratar disso nos nossos práticas, tá? É quando eu tenho um condomínio de uso misto. Uso misto, por exemplo, tem um condomínio que é comercial e residencial, no mesmo empreendimento, né?
Aqui em Brasília tem muito. No plano piloto, por exemplo, nas áreas comerciais, é comercial embaixo e às vezes em cima é kitnet. Então é residencial com comercial. Então, a lei faz essa previsão, mas eu vou direto lá aqui, por exemplo, ó, empreendimento único, onde eu tenho empreendimentos comerciais, comercial, torre A, torre B comercial, posso ter um shopping, posso ter um mix e posso ter residencial junto. Nesse caso aqui é mais difícil definir o que é padrão, né? Porque quando eu comparo residencial com comercial já é diferente. Então eu posso criar tabelas diferentes só para o comercial, né? E depois eu faço um resumo de todas para fazer no cartório de imóvel. Então eu trato de maneira individual cada uma dessas áreas, mas lá depois no cartório ele vai me pedir uma área consolidada. Eu vou ter que entregar a somatória de diversos quadros. Eu vou fazer 8 quadros para a área comercial 2, 8 quadros para a área comercial 1, 8 quadros para residencial 1, residencial 2, residencial 3, e vou ter que gerar um quadro resumo para compilar todas essas áreas. Nós não vamos tratar disso nas nossas aulas, porque realmente é muito complexo. Mas a ideia é só a repetição dos quadros. Tudo isso é exigência do cartório, aí tem a lei aí que define isso, e os cartórios têm as portarias deles lá, às vezes sempre tem uma normativa nova, mas a gente pode acessar isso, o cartório traz todos os critérios, a gente entra no site deles lá, qualquer cartório de registro de incorporação, ele define os parâmetros lá, mas é igual para todo mundo no Brasil inteiro. Aí tem umas exigências de cartórios, como é que preenche o quadro, playground, área de uso comum. Isso aí é mais leitura, didática, né? Bom, gente, é muita informação sem o exercício prático, né? Na próxima aula nós vamos fazer esse exercício prático. Mas é importante que vocês, pelo menos, no mínimo, façam a leitura lá, ou tenham em mente aquele esqueminha dos projetinhos que a gente mostrou lá, o que é área privativa, onde é que eu calculo os eixos, né? Como é que eu faço? Se é face da parede externa ou se é eixo entre paredes. Esse critério ele é básico, esse aí a gente não pode errar. Tem algumas coisas que são subjetivas, mas esse cálculo de área ele não é subjetivo, ele é exato. Subjetivo é eu ponderar uma área que é 1 e eu posso querer que ela seja 0,8, 0,85, 1,2. Isso é mais subjetivo. Então, o que eu tinha para trazer para vocês para hoje é isso. Então, ou seja, a gente passou a norma de ponta a ponta, tá? Então, trouxe isso para vocês e nós vamos fazer os exercícios numa tabela de Excel na próxima aula, porque isso é um nicho de mercado muito forte, tá? Então, a gente tem poucos profissionais calculando isso aqui, por exemplo, no DF. Se vocês especializarem, a responsabilidade ela é gigante de fazer isso. Mas se tiver uma especialização, quiser se aprofundar no assunto, aí para cada empreendimento aí, um prédio aí de 15 mil metros quadrados, aí, qualquer prédio desse aí do plano piloto, só o preenchimento desses quadros aí, o custo, você vai cobrar aí 10 mil, 15 mil reais para fazer um quadro desse aí. Então, é um nicho interessante para se trabalhar. E, às vezes, vou parar a gravação.